Boa tarde a todos. É um prazer, é uma alegria para a gente, mais uma vez, receber vocês aqui na nossa oficina de apoio pedagógico. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre editor de textos. Vamos aproveitar a ferramenta do LibreOffice, uma vez que é uma ferramenta livre que a gente tem para nosso uso. Sei que é uma dúvida de muitas pessoas no momento de digitar um texto, de digitar um trabalho. Então, vamos aproveitar esse momento para aprender bastante. As dúvidas que vocês tiverem no decorrer da oficina, vocês podem digitar na nossa caixa de chat aí no YouTube e encaminhar, que ao final da apresentação, as nossas facilitadoras vão responder todas as dúvidas. Então, hoje a gente está aqui com a Suelen Biliar, que é bibliotecária no campus Laranjeiras do Sul e tem especialização em gestão eletrônica de documentos, além de graduação em biblioteconomia. E com a Daniele Ror, que é bibliotecária no campus Chapecó. Boa tarde, meninas. Obrigada pela presença de vocês. Vou passar a palavra para a Suelen para ela dar início, então, à oficina. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vanessa. Inicialmente, então, já agradecer, né, o convite, mais uma vez fazendo parceria com a PROAI nesse projeto que é bem bacana, né? E então eu vou compartilhar minha tela com vocês e vamos começar a nossa conversa de hoje. Eu só peço que qualquer coisa, né, botem ali no bate-papo, se vocês não enxergarem, mas a princípio é para dar tudo certo. Eu vou iniciar, então, o meu compartilhamento de tela. Bom, então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o LibreOffice Writer, mais focado, né, na construção de trabalhos acadêmicos. A Vanessa já nos apresentou, mas reforço aqui então, né, eu sou a Suelen, bibliotecária aqui de Laranjeiras, e conosco também a Daniele, bibliotecária lá de Chapecó. Aqui tem os nossos e-mails, né, tanto o e-mail pessoal da UFFS, quanto o da Biblioteca Chapecó e da Biblioteca Laranjeiras do Sul. Então, se tiver algum aluno, né, que seja desse campus e queira resolver alguma coisa conosco, já estão aqui os nossos contatos. Antes de iniciar a nossa conversa sobre o LibreOffice, o Writer, eu queria comentar rapidamente sobre o acervo de e-books, né? Justamente porque a gente está ainda, né, nessas atividades remotas, no ensino remoto, então é uma facilidade, né, para vocês e a gente sempre reforça, né, que vocês utilizem. Então a gente tem a minha biblioteca, que hoje tem mais de 10 mil livros disponíveis, né, todos em língua portuguesa. E a gente também tem a Springer, que tem mais de 60 mil livros disponíveis, só que aí são todos em inglês, né? Então varia da necessidade, né, e conhecimento de cada um. O que é importante ressaltar, né? Esse acesso a esses materiais vocês conseguem através do nosso catálogo, lá do Pérgamo, que é esse site aqui, né? consulta.ffs.edu.br. Para fazer esse acesso, vocês precisam ter cadastro com a biblioteca. Então, quem não tem cadastro, né, e queira utilizar esses materiais, precisa entrar em contato com a biblioteca correspondente ao seu campus, que daí a biblioteca vai estar fazendo o cadastro. Eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês a carinha, né, do nosso catálogo, que é essa daqui. E vou mostrar então como que vocês fazem para acessar um livro ali da minha biblioteca rapidamente, tá? Aqui em coleção, na direita, vocês selecionem a opção Minha Biblioteca. E ali, depois aqui onde tem o termo de pesquisa, vocês podem, enfim, pesquisar por autor, né? Por título ou livre. Eu vou pesquisar por título. Então, eu quero que o meu título tenha alguma coisa sobre Covid-19 e vou clicar aqui em pesquisar. Vou ter os resultados e aqui vai ter, então, o indicativo, né, de que é um material online, que é um acesso restrito, justamente por conta desse cadastro, né, que vocês precisam ter com a biblioteca. E aí é só clicar aqui em cima desse ícone, preencher com os dados de vocês, que é matrícula e senha, clicar em login. E aí, nesse momento, vocês vão ser redirecionados, né, para o domínio lá da minha biblioteca, e aí vai abrir o e-book, né? A gente frisa, né, a importância de vocês utilizarem esses materiais, porque vocês vão ver
Depois eles têm, aqui tem vários recursos assim bem interativos e bem legais, né? Eu consigo fazer uma pesquisa dentro do livro aqui na íntegra, eu consigo mudar a fonte, eu consigo mudar a cor de fundo aqui dessa folha, né? Digamos assim, aqui nesses pontinhos eu consigo fazer a leitura em voz alta, consigo imprimir 15% do material. Se eu seleciono aqui, me dá opções de, enfim, de grifar, de colocar emoji, enfim, de copiar, de criar uma nota. Então, são vários recursos, assim, né? E que a gente apresenta para vocês e incentiva, né, que vocês utilizem. Bom, voltando aqui para a nossa apresentação, e vamos então conversar sobre o assunto principal de hoje, né, que é o LibreOffice Writer. Como a Vanessa já comentou, né, é um software gratuito, ele roda, né, em diferentes sistemas operacionais, então ele roda no Windows, ele roda no Linux, ele roda no iOS, e além disso tem aplicativo para celular, né, que se chama Colabora Office, com 2 L's e 2 F's. Além dessas funcionalidades, né, e que foi até um motivador também para a gente trazer esse assunto para vocês, o LibreOffice, diferente, por exemplo, do editor de textos que tem dentro do Google, ele tem recursos a mais que vocês precisam na hora de escrever um trabalho acadêmico, né? Então, esse é mais uma vantagem do LibreOffice. Bom, quem não tem o aplicativo, né, existem algumas maneiras de vocês conseguirem ele, né? Ou é fazendo o download lá pelo site, né? Que inclusive a gente já deixou aqui o link, né, da versão em português, Brasil, porque se vocês entrarem só em LibreOffice, vocês vão ver que vai estar em inglês, né? Então talvez isso possa ser um dificultador, né, assim, para quem não domine a língua. Além do site para baixar, né, para computador, tem como vocês baixarem o aplicativo no celular. E daí a gente também colocou aqui o link que é lá da Play Store, que vocês podem baixar o Colabora Office. Ele ainda está em fase de desenvolvimento, mas já atende, né, bastante necessidade, né, que a gente tem. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês então como fazer o download desse pacote. Eu vou clicar aqui, você redirecionada lá para o site. Esse é o site, então, né, do LibreOffice. Aqui, nesse primeiro botãozinho, né, que é o Baixe Já, vocês vão vir aqui com o mouse de vocês, vão clicar aqui em cima, e na primeira opção, vocês também vão clicar, que é o LibreOffice Novo. Clicando aqui, já vai abrir essa telinha para vocês, de fato, baixarem, né, o pacote. E é interessante mostrar aqui que eles colocam para a gente verificar, né, a escolha do sistema operacional. Via de regra, o próprio site já entende qual é o sistema operacional do computador de vocês. Né? Por exemplo, aqui está com o sistema operacional correto, né, correspondente ao meu computador. Mas, caso não esteja, vocês só cliquem aqui nessa setinha e vocês têm a possibilidade de adequar isso, né, conforme a necessidade de vocês. E aí vocês vão clicar em baixar e vão ir fazendo a sequência, né? Vão confirmar, vão seguir e tudo mais, até que o pacote esteja no computador de vocês. É bem tranquilo. Eu não vou fazer aqui mais em função do tempo mesmo, né, que demora um pouquinho. Outra questão. Mas se alguém já tiver uma versão que é um pouco mais antiga, versão 6 ponto alguma coisa, né? Que essa daqui é a versão mais atual, né? É o mesmo procedimento. É entrar aqui, é clicar em Baixe Já, o LibreOffice novo, e aqui também é a mesma coisa. Vocês vão clicar em baixar e o próprio sistema já vai entender que se trata de uma atualização e vai atualizar para vocês. Beleza? Vou fechar aqui, vou voltar para a apresentação. Bom, então hoje como é que vai estruturar mais ou menos a nossa conversa, né? A gente vai apresentar então rapidamente ali a interface do Writer, né? Bem a questão ali de como se achar, né, dentro do Writer. Na sequência, então, nós vamos apresentar alguns recursos mais utilizados, né, na construção de trabalhos acadêmicos. E aí a gente vai finalizar
com a utilização, né, dos modelos de trabalhos acadêmicos já produzidos pela UFFS e como que vocês utilizam esses modelos dentro do LibreOffice Writer. Eu vou sair da apresentação e vou entrar, então, no LibreOffice para mostrar para vocês. Então, vocês vão fazer o download, provavelmente ele vai estar na área de trabalho de vocês, que nem aqui na minha. Eu vou dar 2 cliques, e aí vai abrir o LibreOffice, né? O que é importante comentar nesse primeiro momento? Aqui na esquerda, reparem que não tem só o LibreOffice Writer, né? Tem a planilha Calc, que seria o que alguns conhecem, né? No pacote Office, que seria o Excel. Tem a apresentação Impress, que seria o PowerPoint. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que quando vocês vão lá fazer o download do pacote, é exatamente isso que acontece. Vocês fazem o download do pacote completo. Não tem como vocês fazerem o download só do Writer, por exemplo, né? Então, o download vai ser sempre assim, completo. Vocês vão ter todas as funcionalidades aqui, né? E que muito se parecem, né, com o pacote Office, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o Writer. Aqui na direita são os últimos documentos que eu abri, né? Então, ele já fica aqui como se fosse um acesso fácil, né? Mas eu vou mostrar então aqui um documento em branco para vocês. Eu vou dar um clique simples com o botão esquerdo do mouse, né? Clicando, pronto, né? Então aqui eu tenho a interface do Writer. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a fonte, eu acho que já está em 140, eu acho que vocês já conseguem enxergar um pouquinho melhor, né? Bom, primeira coisa, vamos de cima para baixo, né? Bem aqui na parte superior, a gente tem aqui, que no caso agora está escrito sem título 1. O que é isso? É exatamente o título do documento de vocês. Como esse é um documento que eu abri e que ele é novo, né, que eu não fiz nada ainda nele, ele está assim, sem título. Né? Depois vocês vão ver que tem como a gente salvar esse documento, atribuir um nome para esse documento, né? Mas por enquanto está assim. E aqui no final dessa mesma barra superior, eu tenho 3 botões, né? Esse tracinho aqui, que é o botãozinho de minimizar, ou seja, quando eu clico nele, ele vai se recolher, digamos assim, aqui para a minha barra, né? Ele vai ficar aqui, e eu vou ter a possibilidade de, enfim, mexer em outras coisas que eu preciso mexer e tudo mais. Então, ó, se eu clicar aqui, vai minimizar. Se eu clicar aqui de novo, vai expandir novamente esse documento, né? Nesses quadradinhos é o botãozinho de restaurar o tamanho, ele só dá uma leve modificada. E aqui o X, que é o botãozinho de fechar. Como eu não fiz nada, absolutamente nada nesse documento, se eu clicar aqui, ele vai fechar e fechou geral, né? Porém, se eu tivesse editado alguma coisa aqui, ele ia abrir uma janelinha para mim, perguntando se é isso mesmo que eu quero fazer. Né? Se eu quero fechar, se eu quero salvar, ou se eu cliquei errado e daqui a pouco quero cancelar. Mas aqui eu vou clicar e vocês vão ver que vai de fato fechar o conteúdo e depois eu vou abrir novamente aqui para a gente começar a trabalhar. Ó, cliquei aqui em fechar, pronto, fechou sem possibilidade de fazer nada, né? Mas eu vou abrir aqui de novo para a gente ir trabalhando nesse documento. Então, eu comecei a escrever aqui o negócio e então eu já vou salvar, né? Porque é sempre importante que vocês já salvem o arquivo de vocês, porque vai que tem uma queda de energia, alguma coisa assim, e enfim, né? E vocês percam, né, todo o trabalho que vocês estão fazendo. Então, sempre é importante já salvar o documento. Então, eu iniciei ali escrevendo, eu tenho 2 opções, né, para salvar. Ou utilizando esses menus superiores aqui, né? O que são esses menus superiores? Eles vão trazer vários recursos, né, dentro de cada menuzinho aqui. Então, aqui dentro de arquivo, eu tenho várias opções, e uma delas é o salvar, né, que eu vou mostrar para vocês. Enfim, dentro de editar, tem vários outros, e assim sucessivamente. Esses outros ícones aqui são como se fossem atalhos, né? Então, todos esses ícones que estão aqui, eles estão aqui dentro de algum desses botõezinhos, né? Mas eles funcionam bem isso, eles acabam sendo mais intuitivo, né? Para quem não tem, às vezes, tanta familiaridade com o Writer, acaba sendo uma ajuda, assim, bem bacana, né? Então, eu poderia, então, salvar aqui, né, indo em arquivo e salvar como, ou aqui nesse disquetezinho. Nessa setinha tem algumas opções de salvar. E eu vou clicar no salvar como,
Vou botar aqui na minha área de trabalho, porque, enfim, quero que fique na minha área de trabalho, e vou botar trabalho de agroecologia. Vamos supor que é da disciplina de agroecologia. Inclusive, aqui tem o tipo de documento, né? Vejam que eu posso salvar em outras versões, né? Mas nesse caso é ODF mesmo, que é a extensão do que o writer utiliza, né? Então, vou deixar aqui na minha área de trabalho, coloquei um título e vou salvar. Quando eu faço isso, reparem que aqui em cima já modificou, já não ficou aquele sem título, né? Agora já está com o título que eu coloquei ali. E aí a gente vai começar a fazer o nosso trabalho. Bom, primeira coisa, né? A gente sempre indica que vocês primeiro corrijam as margens de vocês do trabalho. Por quê? Porque a ABNT, ela determina uma margem, né? E se vocês estão fazendo um trabalho acadêmico, mal ou bem ou mal, vocês acabam esbarrando na ABNT. Então, essas margens aqui, elas têm já um tamanho estipulado e pré-definido. E a gente sempre fala que vocês façam antes, justamente porque, vamos supor, vocês fizeram lá um trabalho de 100 páginas, sem formatar essas margens. O que vai acontecer? Vocês vão deixar para formatar no final, vai fazer uma bagunça geral, né, na estrutura do trabalho de vocês, né? Então, sempre façam no início, né? Então, como é que a gente faz isso? Eu vou vir aqui nesse botãozinho de formatar, estilo de página, sempre dando um clique simples, né, com o botão esquerdo do mouse, né? Vou vir aqui em formatar estilo de página e aqui vão ter várias abas. A que me interessa nesse momento é essa aba aqui, ó, página. Aqui vocês podem, inclusive, ó, conferir o formato do papel. Aqui está em A4, que é aquela folha normal, né, que a gente mais utiliza. Mas, por exemplo, aqui o Writer ele não serve só para vocês fazerem trabalhos acadêmicos, né? Então, daqui a pouco vocês querem imprimir um currículo numa folha diferente, vocês querem fazer uma carta numa folha diferente. Então, aqui vocês vão ter opção, né, de estar alterando esse formato desse papel. Mas, nesse caso, é o A4 mesmo. E o que a gente vai mexer são justamente as margens. Pode ver que aqui está tudo 2, né? O que a ABNT vai falar? Que a margem esquerda precisa ter um recuo de 3 centímetros. Então, tem que vir aqui, selecionar, né? E botar o número 3. A margem direita está certa, não preciso mexer. A margem superior está 2, mas precisa ser 3. Então, também vou selecionar aqui e vou botar o número 3. E a margem inferior está certinha, é 2. Feito isso, eu clico em OK e as minhas margens já serão redefinidas. Bom, então agora todo trabalho acadêmico tem uma capa, né? Então a gente começa a escrever a nossa capa. Então, por exemplo, Universidade Federal da Fronteira Sul. Eu vou escrever uma palavra errada aqui de propósito. Ó, escrevi sul e foi um K ali do lado. O que o editor vai fazer? Ele vai fazer um sublinhado nessa palavra errada, em vermelho, justamente para indicar que a palavra está escrita errada, né? Então, visualmente, né, a gente consegue reparar muito mais nos erros. Então, eu posso vir aqui e simplesmente apagar aquela letra errada, ou eu posso clicar em cima dessa palavra com o botão direito do mouse e aí o próprio editor vai me dar algumas alternativas, né? Será que tu quis dizer isso? Será que tu quis dizer aquilo? Bom, não é nenhuma dessas opções que estão aqui, então eu clico em qualquer lugar aqui do documento, digamos assim, né? Vou ali e apago aquela letra errada, né? Que é com aquele o botão que fica acima do Enter, né? E vou seguir, então, a minha escrita, porque além disso, eu preciso escrever, então, qual é o campus, né? Então, eu vou botar campus Laranjeiras do Sul. E qual é o curso? Curso de agronomia. Bom, eu escrevi aqui o que eu precisava escrever e agora eu percebi que foi em letras minúsculas. O que eu preciso fazer para corrigir, né, isso? Porque, na verdade, todas as letras precisam estar em caixa alta, né? Com letras maiúsculas. Bom, será que a gente tem que apagar tudo isso, reescrever de novo, né?
não é necessário. O que a gente indica que vocês façam, né? Selecionem todo esse conteúdo. Como é que vocês vão fazer isso? Ou posicionem o cursor aqui ou aqui, e com a tecla esquerda do mouse pressionada, vocês vão arrastar, né, por todo esse conteúdo que vocês precisam mexer. Feito essa seleção, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão voltar novamente no botãozinho aqui de formatar. Veja que a gente utiliza bastante esse botão, né? E aqui em formatar, vocês vão vir em texto, e aqui em texto vocês vão selecionar essa opção aqui, maiúsculas. Veja, se eu quisesse todas minúsculas também teria, se eu quisesse inverter, né, o que está em caixa baixa, botar em caixa alta, o que está em caixa alta e botar em caixa baixa, também teria a possibilidade, mas nesse caso, então, são maiúsculas. Então, eu venho aqui e seleciono. Então, formatar texto maiúsculas. Pronto. Clicando ali, eu já tenho toda uma eu já poupo, né, o meu trabalho de ter que reescrever tudo, né, só em função ali da caixa alta e caixa baixa, né. Bom, além disso, a gente precisa cuidar outras questões aqui que são de formatação mesmo, né. E aqui nesses ícones, a gente vai ter essas opções de formatação. Então, aqui a gente vai ter os estilos, que depois a Dani vai comentar melhor com vocês. Aqui são as opções, né, de fonte das letras. Então, eu posso clicar aqui e ir procurando a fonte que eu quero, ou se eu já sei de cabeça, né, eu só seleciono essas palavras e escrevo, né, a fonte que eu quero, que é o que eu vou fazer agora, porque em trabalhos acadêmicos, a gente ou escreve em Times ou escreve em Arial, né? Veja que aqui está outra letra, né? Totalmente diferente, né? Então, eu vou escrever em Times. Então, eu vou vir aqui e vou... Ó, conforme eu vou escrevendo, já vai me aparecendo, né? E aí, é essa letra aqui que eu quero, eu dou um Enter. Pronto, já alterei a fonte da minha letra. Nesse caso aqui, o tamanho da fonte está correto, é tamanho 12, mas se não fosse, né, se tivesse errado, eu poderia alterar aqui, selecionando o tamanho que eu quero, ou novamente, né, selecionando aqui esses números e reescrevendo, né, mas nesse caso é 12, então vamos deixar 12. Além disso, aqui, eu preciso deixar esse conteúdo em negrito. Então, aqui a gente tem o botãozinho de negrito. Só clicar aqui em cima que as palavras, né, já ficam negritadas, né? Lembrando que para ir fazendo essas alterações, a gente tem que deixar o conteúdo selecionado, né? Vejam que ainda está selecionado esse conteúdo. Bom, além disso, veja como são vários detalhes, né? A gente precisa colocar esse conteúdo no centro da folha. Porque, por padrão, quando a gente vai escrever, eu acho que pelo menos no Writer e no Word é assim, sempre quando a gente vai iniciar uma escrita em um documento, fica alinhado à esquerda, né? E vocês vão ver que para a BNT não funciona o alinhamento à esquerda, né? Ora as coisas são centralizadas, os títulos, né, principalmente, né? Ora os títulos são centralizados, ora o conteúdo fica justificado. Então tem que sempre cuidar isso. Nesse caso aqui, a gente precisa centralizar. Então aqui tem essas linhas, né? E cada botãozinho significa uma coisa, né? Então aqui é o alinhamento à esquerda, que já está. Aqui, por exemplo, é o alinhamento à direita. Se eu clico aqui, ele joga todo o meu conteúdo para a direita. Aqui é o justificado, que a gente utiliza mais para o texto em si, né? Que aí ele alinha nas duas margens. E aqui, então, está o alinhar ao centro, que é o nosso centralizado. Clicando aqui, o conteúdo vai para o meio da folha. Além disso, a gente precisa cuidar o espaçamento entre essas linhas, que a ABNT determina que tem que ser 1,5. Então, também aqui nessas linhazinhas aqui, ó, a gente vai ter o definir a entrelinha. Clicando aqui nessa setinha, vai ter a opção de 1,5. E aí eu clico aqui em cima e já dá um espaçamento um pouquinho maior para o meu texto. Tá? Então, esse seria aqui as primeiras frases, né, do trabalho de vocês, a gente vai dando sequência. Então, eu vou clicando no Enter aqui, porque agora eu vou escrever o autor desse trabalho, né? No caso, vai ser eu mesma. Então, eu já vou escrever em caixa alta, né, para deixar a caixa alta sempre, né, digamos assim, é só clicar na tecla que tem ao lado do A no mouse, que é geralmente a tecla fixa, né? E aí vocês podem escrever tranquilamente o conteúdo e vai ficar tudo em caixa alta. Tá, então eu escrevi o autor do meu trabalho
E, obviamente, eu preciso escrever o título, né? Então, eu dou mais alguns enters aqui e vou escrever o título do meu trabalho, que vai ser Oficina de Writer. Pronto, esse é o meu título. Além disso, eu preciso escrever agora, aqui no final da folha, o local e o ano. Então, eu vou escrever Laranjeiras do Sul e o ano, 2021. Bom, agora a gente precisa verificar se ficou bonitinho, né? Essas ordens, né? Se não ficou tudo muito amontoado num canto ou amontoado no outro. O que que a gente pode fazer? Aqui embaixo a gente tem uma outra barra que a gente pode ver o total de páginas. Então, por exemplo, se a gente tivesse 10 páginas aqui, eu tivesse na página número 2, ia estar aparecendo aqui, página 2 de 10, né? Aqui também tem a contagem das palavras e dos caracteres. E se eu seleciono, ó, por exemplo, uma palavra, digamos assim, específica, vai me dizer exatamente, ó, tem uma palavra selecionada e 4 caracteres, exatamente isso. Esse recurso aqui é legal para quando vocês escrevem um determinado documento que tem um limite de palavras, né? E aí a gente pode relacionar, por exemplo, com os resumos. Resumos geralmente têm um limite, né? E que vocês podem cuidar através aqui desse recurso. Mas eu quero agora verificar como é que está essa página, né? E aí, então, eu vou mexer no zoom dessa página. Aqui na direita, então, a gente tem o zoom. Eu vou diminuir, tá? Vai ficar estranho para vocês, mas só para vocês verem. Então, tem uma barrinha aqui e eu posso ir diminuindo, ó. Vou diminuindo até eu enxergar a folha por completo. Enxerguei a minha folha por completo e vou verificar se tá ok, né? Tipo, para o meu gosto, né? Eu acho que dá para descer um pouquinho mais o título. Então, eu vou descer um pouquinho mais o título. Vou ver se está na última linha aqui. Ó, criou uma outra página, não era isso que eu queria. Então, eu só coloco o cursor aqui de novo e dou um apagar, né, digamos assim. Pronto, já tá, já retornou para uma página só. É assim que tá bonitinho. Então, vamos voltar ao nosso zoom de 140. 150, 140, tá. Bom, feita a capa, a gente tem que ir para a folha de rosto, que também é um elemento que vocês têm que ter nos trabalhos de vocês. Eu simplesmente poderia dar um enter aqui, né? Dei um enter e foi para outra folha, eu posso escrever aqui tranquilamente. Mas a gente não indica que vocês façam isso, tá? Principalmente quando for, né, trocar de conteúdo, né? Porque é trocar, a gente estava falando de capa, agora a gente está falando de folha de rosto. Então, sempre que o próximo conteúdo de vocês necessitar, né, iniciar no topo de uma folha, né, porque a folha de rosto é isso, ela não pode iniciar no meio lá de uma folha, né, aleatória, ela tem que estar no topo da folha. Então, sempre que tiver essa necessidade, a gente indica que vocês utilizem, por exemplo, a quebra de página. A quebra de página vai impedir, né, que o próximo conteúdo inicie, sei lá eu, por qual motivo, né? Porque às vezes acontece trabalho muito grande quando a gente vai ver desformata, enfim, acontece um monte de coisa. Então, assim, a quebra de página ela é uma segurança para vocês, né? De que alguns conteúdos eles vão ficar ali certinho na posição que eles precisam estar. Como que vocês dão essa quebra de página? Tem duas opções, né? Ou vocês vêm aqui nesse botãozinho inserir quebra de página, né? Ou também tem aqui um atalho, né, para dar essa quebra de página. Então, eu vou clicar aqui para dar essa quebra de página e vocês vão ver que automaticamente, então, a gente já vai ter uma segunda folha aqui nesse Writer. E agora a gente vai escrevendo a folha de rosto e tem alguns elementos que são repetidos, digamos assim, né, que já estão aqui na nossa capa, que seria, por exemplo, o nome do autor e o título do trabalho. O que que eu vou fazer? Eu vou reescrever isso de novo? Poderia reescrever, mas é muito mais simples eu copiar e colar, né? Então, eu vou vir aqui na capa e vou selecionar esse conteúdo. Então, eu boto o cursor aqui, aperto com o botão esquerdo do mouse, fico com ele pressionado e vou arrastando até onde eu quero. Pronto, é esse o conteúdo que eu quero. Agora, eu preciso copiar, né? Também a gente indica, então, duas sugestões para vocês. Ou vocês podem utilizar o teclado, né, que seria um atalho, né?
que é o famoso Ctrl C, né? Então, vocês pressionem a tecla Ctrl do teclado de vocês e com ela pressionada, vocês apertam no C e aí o conteúdo vai estar copiado. Ou vocês cliquem com o botão direito do mouse e vai ter algumas opções, né? E dentro dessas opções vai ter o copiar. Inclusive, já vai trazer aqui, né, o atalho, né, que é o Ctrl C. Então, eu vou copiar esse conteúdo, vou ir lá onde eu quero, é aqui, né? E vou colar. Como é que eu faço para colar? Posso, então, utilizar o teclado também, né, como uma forma de atalho e fazer Ctrl V. Então, eu pressiono o botão Ctrl e eu aperto na tecla V simultaneamente, né? Ou também eu posso clicar com o botão direito do mouse e vou botar colar. Quando eu faço isso, pronto, né? O que estava ali em cima já vem ali, já vem aqui para baixo. E é importante comentar que esse recurso do Ctrl C, Ctrl V, ele copia não somente, né, o conteúdo que está escrito, mas também a formatação, né, desse conteúdo. Por exemplo, se aqui tivesse vermelho, ia puxar vermelho também. Se tivesse um sublinhado, ia puxar um sublinhado também, tá? Então, ele copia e cola literalmente, né? Quem não quiser copiar a formatação, né? Tipo, eu não quero copiar com esse negrito, com essa cor, né? Tem outra forma de colar, de copiar e colar, que depois a Daniele vai mostrar para vocês, tá? Bom, feito isso, a gente precisa colocar a natureza do trabalho, né? Então, a natureza do trabalho é justamente indicar por que a gente está fazendo esse trabalho, né? Então, a gente pode escrever, por exemplo, trabalho apresentado ao curso de agronomia da Universidade Federal do Rio Sul, UFFS, como requisito. Opa. Pronto, vamos supor que é para essa disciplina, tá? Então é isso, trabalho apresentado ao curso de agronomia da Universidade Federal da Fronteira Sul como requisito parcial para aprovação na disciplina de agroecologia. Bom, tá com a mesma formatação que estava aqui em cima. A única questão é que não tá em caixa alta, né? E dessa formatação aqui, ela está inadequada. Então, o que a gente precisa fazer? Novamente, a gente vai selecionar esse trecho aqui e vamos colocar ele de acordo, então, com a ABNT. Para isso, a gente vai utilizar alguns recursos, como, por exemplo, diminuir o tamanho da fonte. Então, de 12 vai ser 10. Eu vou selecionar aqui, vou apagar e vou dar um 10 e vou dar um Enter. Pronto, já diminuiu um pouquinho do tamanho. Além disso, não é em negrito, então eu vou desclicar, digamos assim, né, desselecionar o negrito, clicando aqui em cima. Que mais? O espaçamento dessa natureza do trabalho tá 1,5, né, que era o que a gente já tinha botado ali antes. Porém, para esse trecho aqui não é 1,5, é 1. Então, eu preciso vir aqui novamente em definir entrelinha, né? Vou clicar na setinha e vou botar espaço 1. Pronto, vocês percebem que já deu uma juntadinha ali, né? O que mais? Essa frase aqui, ela precisa estar mais posicionada para a direita da folha. Então, o que a gente indica para vocês? Que vocês utilizem a régua, né? Esse é um dos motivos da régua estar aqui, né? Então, assim, vejam, percebam que tem esses dois desenhinhos aqui, né? A gente sempre sugere que vocês arrastem já os dois juntos, né? Uma porque evita trabalho, evita que dê alguma coisinha errada, enfim. Porque se eu arrastar só o de cima, perceba que só vem o de cima. Mas eu quero todo o conteúdo. Então, eu vou clicar aqui embaixo e vou arrastar esses dois desenhinhos simultaneamente. Então, eu clico aqui e eu venho arrastando aqui na régua. Clico com o botão esquerdo do mouse
deixo ele pressionado e venho trazendo ele até a posição aqui do número 8. Quando chegar aqui no 8, eu solto. Pronto. E aí, todo esse meu trecho selecionado já foi aqui para a direita. Eu vou voltar aqui no que estava antes, só para dar um exemplo para vocês. Tem pessoas que acabam dando espaço aqui, né? Vão dando espaço, 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 até para posicionar o conteúdo ali naquela posição que tem que estar, né? Então, eles vão no olhômetro mesmo e dando espaço, 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 até não poder mais. Ou então, as pessoas vão dando tab, né? A tecla tab, que o tab ele acaba dando tipo uma entrada de parágrafo, né? Então eles vão indo, vão indo, vão indo, vão indo. Isso é muito ruim, né? Porque pode dar um problemão, né, no trabalho de vocês, pode desformatar legal, né? Então, por isso que a gente indica que vocês selecionem aqui, vocês venham na régua e façam isso daqui direto, tá? Bom, então tá aqui posicionado e além disso a gente precisa ajustar aqui os alinhamentos, né? Nesse trecho aqui é um alinhamento justificado, então vocês vão selecionar e clicar aqui no justificado. Pronto, vejam que já ficou alinhadinho ali, né, tanto no início quanto no fim do texto. Além disso, nós vamos dar alguns enters aqui, porque a gente precisa indicar o nome do professor, né? Então, vamos botar aqui professora, dois pontos, Daniele. Bom, só que isso daqui agora acabou pegando essa formatação que já estava aqui, né, nesse trecho, né? O que que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso daqui com o botão esquerdo do mouse, vou retornar esse cursor para onde estava, vou posicionar isso no centro, vou alinhar ao centro, vou manter o que já estava antes, né, que é um tamanho 12 de letra, então aumentou um pouquinho, e isso volta então a ter um espaçamento 1,5, tá? Bom, feito isso, agora a gente precisa colocar no final da folha novamente o local de publicação e a data. Então eu vou vir de novo aqui em cima, vou dar um Ctrl C aqui e vou posicionar aqui por aqui mesmo e vou dar um Ctrl V, só para ter a informação, né? Bom, vou dando uns ajustezinhos aqui, vou clicando no Enter para dar uma adequada um pouquinho maior, ó. E aí, assim, eu vou trabalhando. Bom, agora, novamente, eu preciso visualizar essas duas páginas, né? Se elas estão ok. E aí, além dessa possibilidade do zoom, que eu mostrei aqui embaixo para vocês, aqui a gente tem o botãozinho de visualizar impressão, né? Então, se eu clicar aqui em cima, ó, vai me puxar as folhas, né, que eu criei, e eu consigo visualizar se tá ok, se não tá ok. Ó, nesse caso, até no olhômetro acabou dando certo, né? Porque a gente sempre indica que a linha aqui de autor coincida com a linha aqui de título, tá? Para não ficar uma coisa tão disforme assim na hora de quem está lendo, né? Então, a princípio tá ok, senão eu poderia, né, enfim, trabalhar novamente ali com os enters e tudo mais e ir ajustando, né? Então, aqui eu posso fechar a visualização que vai voltar ali para a tela onde a gente estava, eu posso imprimir direto, né? Mas não é o caso, então eu vou fechar a visualização, vai voltar aqui pro meu texto, né? E agora, então, eu passo a palavra para a Dani, para ela dar a sequência na explicação. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês também. Então, eu vou continuar, né? Nós temos aqui as duas páginas iniciais do trabalho, que é a capa e a folha de rosto. E a gente vai dar sequência agora nessa formatação iniciada pela Suelen. Para as próximas páginas aqui desse trabalho, elas poderiam ser diversas coisas, né? Quando vocês estiverem lá no TCC, vai ter uma série de páginas que vocês vão precisar inserir aqui. Eu vou ter a página com a ficha catalográfica, a página de agradecimentos, a página com a folha de aprovação do trabalho, a página com dedicatória, a página com epígrafe, enfim, uma série de páginas que a gente poderia trabalhar aqui. Mas hoje a ideia é mostrar alguns recursos
para deixar a questão da formatação do trabalho mais automatizada. Então, eu vou inserir aqui na sequência duas páginas somente. A página com a lista de ilustrações, que aí vocês vão aprender, a gente vai mostrar como é que fazer essa lista de forma automática, né, sem precisar fazer isso manualmente. E a página com o sumário, né, que a gente também vai fazer de forma automática. Então, eu vou inserir de novo aqui uma quebra de página para pular para a página seguinte. A quebra, ela funciona, ela também cria páginas em branco, né? Essa é uma outra função, além de sempre deixar o conteúdo da página seguinte no começo da página, daí ele não fica mudando se eu der um enter na página anterior, né? Então, eu vou inserir aqui uma quebra de página, a quebra está aqui. E aqui eu vou colocar, então, a minha lista de ilustrações. Essa lista de ilustrações eu só consigo gerar depois que eu tiver ilustrações dentro do meu trabalho. Então, vai ser a última coisa que a gente vai fazer. Eu vou deixar essa página já separada para a lista e eu vou inserir mais uma quebra para inserir a página com o sumário. Então, tá aqui a quebra do sumário. E aqui vai, né, o sumário ele fica com essa formatação aqui. Ele foi puxando a formatação, né, o negrito, caixa alta, fonte Times, tamanho 12, da formatação prévia feita pela Suelen, ó, que era aqui do Laranjeiras 2021. Por quê? Porque eu não fiz nenhuma configuração, né, para dizer para ele que eu queria uma coisa diferente disso. Então, a gente tem aqui uma página para a lista de ilustrações e uma página separada para o sumário. O sumário é que nem é a mesma lógica da lista de ilustrações. Eu preciso primeiro ter o meu trabalho escrito com os títulos já para conseguir gerar esse sumário de forma automática. Tudo que a gente vai fazer aqui hoje, na verdade, a gente consegue fazer na mão, fazer manualmente. Eu poderia pegar cada pedacinho do texto e ir editando de uma forma manual e pontual. Mas a ideia aqui é mostrar como automatizar essas funções para deixar a nossa vida muito mais fácil. Depois que a gente sabe usar esses recursos, facilita bastante, principalmente quando a gente trabalha com uma quantidade grande de texto, né? Lá no TCC, vocês vão precisar trabalhar com muitas páginas de texto, e quanto menos manual ficar a formatação e mais automatizada ela ficar, menos trabalho vocês vão ter e menos dor de cabeça também, porque daí a formatação ela tende a ficar uniforme, não fica desformatando, desconfigurando nada. Bom, aqui a gente tem então uma página para o sumário, vou deixar separada também, a gente vai voltar aqui daqui a pouquinho. E agora eu vou inserir então a primeira página do meu trabalho, que vai ser a página onde vai estar a introdução do meu trabalho. Aqui eu vou inserir uma quebra de página um pouco diferente. Eu vou vir aqui em inserir em mais quebras e em quebra manual. Por que que eu vou inserir uma quebra de página diferente? Porque eu preciso paginar o meu trabalho a partir da introdução, né? Pela norma, a paginação do trabalho ela começa a ser contada na folha de rosto, então a capa é como se fosse a página zero, mas as páginas não aparecem antes da introdução, ela só começa a aparecer lá na página da introdução. É, E o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou dividindo o meu trabalho em duas partes. Então, eu vou quebrar, colocar aqui, deixar selecionado quebra de página. Em estilo de página, eu vou escolher o estilo índice. E aqui embaixo eu vou deixar em branco e eu vou dar um OK. Pronto. Agora eu dividi o meu trabalho em duas partes, né? Como se eu estivesse dizendo para ele que eu quero que ele se comporte diferente dessa página em diante, certo? Com esse tipo de coisa, a gente consegue fazer é, várias alterações interessantes no trabalho. É, mas nesse momento a gente vai usar esse recurso para inserir o número da página. Eu vou escrever aqui, então, o meu primeiro título, que é a introdução. A gente já vai formatar esse título aqui. E como eu dividi meu trabalho em duas partes, ele voltou aqui para a configuração inicial das margens. Então, a gente vai voltar lá e configurar essa margem de novo. Então, vou lá em formatar, estilo da página. Cadê estilo da página? Aqui, achei. Aqui na aba página, eu vou deixar, então, a margem esquerda em 3 centímetros, como a Suelen já tinha comentado. A margem superior eu vou manter 2, porque eu vou colocar 1 centímetro no cabeçalho, tá? Então, eu já vou mostrar onde é que a gente vai colocar esse 1 centímetro que vai estar faltando aqui na margem em cima, certo? Então, eu vou dar um OK. E agora eu ajustei a margem esquerda. Bom, se eu clicar aqui em cima do cabeçalho, eu cliquei uma vez aqui com o mouse, né? Com o botão normal do mouse, aparece aqui cabeçalho índice. Se eu fizer a mesma coisa aqui no sumário, aqui está escrito estilo de página padrão, tá? Então aqui eu tenho duas
dois cabeçalhos diferentes. E eu vou inserir esse cabeçalho aqui agora. Como é que eu faço para inserir? Eu clico em cima, dessa caixinha azul. Ó, cliquei, ele já aumentou um pouquinho o espaço aqui. E agora eu vou formatar esse cabeçalho para deixar ele com a margem correta, na parte de cima. Então, como é que eu vou? Onde é que está esse 1 centímetro que está faltando? Vai ficar aqui. Então, eu tenho aqui em espaço 50, meio centímetro e meio centímetro aqui na altura. Dei um OK e agora a minha margem, né, nessa página está correta. Show de bola. Agora a gente já pode inserir o número de páginas. Como é que eu faço isso? Venho aqui em inserir número da página. Ó, ele colocou aqui o número da página para mim, só que eu preciso formatar essa página também, porque pela norma ela precisa estar na fonte que eu estou utilizando no trabalho, nesse caso eu estou usando a fonte Times, se fosse Arial estaria em fonte Arial, precisa estar com tamanho menor do que 12, então tamanho 10, e precisa estar alinhado à direita. Então agora a minha paginação está quase certa. Lembra que eu falei que ela começa a ser contada na folha de rosto. E aqui ele está contando todas as páginas. Então, eu vou lá em cima na minha capa, vou botar o cursor do mouse no começo ali do meu texto, vou vir aqui em formatar parágrafo. E aqui em formatar parágrafo, tem várias abinhas aqui, eu vou escolher a aba fluxo do texto, vou clicar aqui em inserir, vou clicar aqui em com estilo de página, vou manter o estilo de página padrão, vou clicar em número da página e vou colocar 0. Eu poderia fazer a mesma coisa na folha de rosto. A diferença é que na folha de rosto eu manteria aqui a página 1. Né? Aqui eu estou dizendo para o programa que eu quero que a capa comece contando da página 0. Ou eu poderia fazer algo parecido também na própria introdução, né? Eu poderia ir lá na introdução, vamos supor que a minha introdução está começando na página 10. Eu poderia dizer que eu quero começar a contar da página 10. Mas não é uma coisa muito inteligente, porque se eu colocar uma página a mais ou tirar uma página, né, antes da introdução, a minha contagem de páginas vai ficar incorreta. Então, essa forma aqui é a forma mais garantida, né, de fazer com que a contagem das páginas fique ok. Então, eu vou dar um OK agora. E se tudo tiver dado certo, que às vezes nem tudo dá certo, mas a gente espera, né, que tenha dado certo, vai aparecer a página 4 lá na introdução. Então, fechou. Então, a nossa página 4 está aqui. Eu vou aumentar um pouquinho o zoom aqui para vocês enxergarem bem o que eu estou fazendo. E agora a gente vai começar a formatação do texto propriamente dito, né? Que aqui agora a introdução é a primeira parte textual do trabalho, onde vocês de fato vão colocar a mão na massa, né? Vão escrever o trabalho de vocês. Bom, o que que eu preciso fazer num primeiro momento? A gente vai aprender aqui a usar os estilos do LibreOffice, tanto o LibreOffice quanto o LibreOffice Writer, né? Quanto o Word, que é da Microsoft, eles têm essa função dos estilos. Então, o que que é o estilo? É uma formatação prévia do texto. Como eu já sei tudo que eu vou fazer no trabalho, eu já sei as formatações que eu preciso fazer no trabalho, eu sei que os títulos vão ter uma formatação, o texto vai ter um tipo de formatação, as citações longas vai ter um outro tipo de formatação. Eu já posso fazer isso tudo antes de escrever o meu texto. Eu já deixo, né, tudo configurado, e quando eu for escrever meu texto, eu só vou aplicando esses estilos. Isso parece, né? Vocês vão ver aqui que parece que dá muito trabalho, porque a gente vai fazer bastante coisa antes de começar a escrever o trabalho, mas, na verdade, eu estou reduzindo o meu trabalho quando eu for escrever o meu texto. Então, como é que a gente usa esses estilos, né? Então, vamos começar aqui com o título, né? Pela norma, os títulos eles são alinhados à esquerda ou justificado, mas a princípio é à esquerda, porque é difícil eu ter títulos tão longos, né, que cheguem até o final aqui da linha. E eu tenho diferentes tipos de título. Então, por exemplo, eu tenho o que a gente chama de título de seção primária, que são os títulos que é, a numeração, né, só tem um número. Então, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a gente chama de títulos de seção primária. E aí eu vou ter os subtítulos. Então, posso ter, por exemplo, um subtítulo 1.1, vou colocar aqui subtítulo. Eu posso ter aqui um subtítulo dentro do subtítulo. Então, colocar aqui 1.1.1, subtítulo do subtítulo. E pela norma eu posso chegar aqui em até 5 números. Então, posso ter aqui 1.1.1.1 e 1.1.1.1.1. Então, eu tenho essas 5 possibilidades de títulos para a BNT. Né? Então, como é que eu faço para configurar, que configuração eu devo ter, né, para esses títulos? Bom, para a norma, os títulos grandes, né, os capítulos 1, 2, 3, 4,
eles têm essa configuração aqui mesmo. Então, eles são em caixa alta, o tamanho é 12, tá? Uma coisa bem comum de se ver em trabalho são os títulos com uma fonte maior do que a fonte do texto, mas o tamanho de todos os títulos é 12. A diferença vai estar aqui na formatação. Então, o segundo subtítulo não vai ter o negrito. Eu estou fazendo aqui rápido porque a gente não vai fazer isso aqui na unha. A gente vai fazer uma configuração prévia para isso aqui acontecer de forma automática depois. O terceiro subtítulo, ele é em caixa baixa em negrito. Então, agora eu vou usar aquele recurso lá de deixar em caixa baixa, ó, minúsculas. O quarto subtítulo, ele é em é, minúsculas sem o negrito. Então, eu vou de novo utilizar aqui o recurso da caixa baixa. Aqui você sempre precisa entender que cada subtítulo é uma hierarquia, certo? Na introdução, dificilmente a gente vai ter um subtítulo. É, com exceção, talvez, lá dos projetos de pesquisa, que aqui a gente pode ter a justificativa, o problema de pesquisa, enfim. Mas num texto normal é mais difícil eu ter subtítulo na introdução. Mas dentro de um capítulo, né, cada item desse, então esse subtítulo aqui, ele é um item dentro desse outro subtítulo aqui, que é um item dentro desse outro subtítulo aqui, que está falando ainda do mesmo assunto do capítulo maior. Essa hierarquia, ela vai sendo construída à medida que vocês vão escrevendo o trabalho, né, que vocês vão vendo se tem ou não a necessidade de criar um subcapítulo novo, enfim. E o último subtítulo aqui, ele vai ser sem o negrito e vai ser em itálico, e também vai ser em caixa baixa. Então, essa formatação aqui é a formatação que eu espero para os subtítulos. Se eu fizer essa formatação do jeito que eu fiz aqui, então estou lá escrevendo o meu texto, toda vez que tiver um capítulo grande, eu vou deixar, né, eu vou vir aqui, vou mudar a fonte, vou deixar em negrito, vou deixar em caixa alta, eu não vou conseguir fazer o sumário automático, tá? Então, como é que eu faço para formatar isso aqui? E também, ao mesmo tempo que eu fizer essa formatação, eu já vou criar uma possibilidade de ter um sumário automático. Eu uso os estilos do Writer. Então, eu vou selecionar esse, eu vou pagar o número, porque o número eu vou fazer, né, ele aparecer ali de forma automática também. Então, eu vou selecionar esse texto, eu vou vir aqui em estilos e vou criar um novo estilo para esse título. Então, eu vou chamar esse título aqui de ABNT título 1. Por que título 1? Porque vão ser os títulos que tiverem só um número. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Título 2 vão ser os que tiverem dois números. 1.1, 2.1, 3.1 e assim por diante. Então, eu vou dar um OK. Agora, esses estilos, onde é que eles ficam, né? Eles aparecem tanto aqui, mas aqui vai aparecer alguns só, né? O jeito mais interessante de eu visualizar todos os estilos é vir aqui em outros estilos e vai abrir essa caixinha aqui na lateral, que deixa um pouco mais fácil de trabalhar com eles, né? Porque fica mais visível e aparecem todos os estilos que eu tenho também. Percebam que o próprio programa já traz vários estilos prévios, mas eu também posso criar o estilo que eu quiser, com a formatação que eu quiser, né? Então, eu criei aqui o ABNT título 1 e agora eu vou modificar. Cliquei com o botão direito do mouse aqui em cima e vou modificar esse estilo para deixar ele da forma como ele precisa estar, né, para eu fazer o meu trabalho. Então, esse alinhamento ele abriu aqui já na tela de alinhamento, né, vai ser alinhado à esquerda. Aqui no organizador, eu vou dizer para ele que quando eu der um Enter no título, o próximo estilo que vai ser aplicado vai ser o corpo de texto, por exemplo, né? E aí, porque depois que eu escrever um título, né, eu dou um Enter. Opa. É, ai, do jeito que estou fazendo, não está dando certo. Aqui. Eu dou um enter, a próxima parte do trabalho vai ser texto. Eu não vou ter uma sequência de títulos no meu trabalho, né? Então, eu tenho título, texto, título, texto. Então, eu vou deixar aqui como corpo de texto, para ele já entender que quando eu der um enter depois do título, o próximo estilo que ele vai puxar vai ser o estilo corpo de texto. Recuso e espaçamentos, por enquanto aqui eu não preciso mexer. Em fluxo do texto, eu vou inserir é, uma quebra aqui, sempre que, não preciso selecionar nada aqui, sempre que eu aplicar esse estilo, a gente vai ver como é que se aplica esse estilo, ele vai criar uma página nova, porque a norma pede que os capítulos de seção primária, capítulo 1, 2, 3, 4, eles comecem numa página nova, né? Os outros subtítulos vão seguindo aqui
vão continuando o texto, né, onde eles estão inseridos. Mas os capítulos grandes, eles começam a página 9. Eu já vou definir no próprio estilo que é, quando eu aplicar esse estilo de título 1, ele vai quebrar uma página e vai começar numa página nova. Agora, em estrutura de tópicos e numeração, eu vou dizer que eu quero que esse título seja numerado. Vai ser um título de nível 1. Então, aqui é a mesma lógica. Nível 1, um número. Nível 2, seria um subtítulo aqui com 2 números. Nível 3, 3 números. Então, vai ser um subtítulo de nível 1. O estilo da numeração vai ser numeração 1, 2, 3. Então, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E eu preciso editar aqui também só para fazer alguns ajustes. Então, aqui na aba estrutura de tópicos, eu vou escolher esse formato aqui. E aqui em posição, eu vou deixar aqui alinhado a 0, porque ele não tem nenhuma distância da margem, ele fica alinhado à margem. Alinhado à esquerda, depois do número, eu quero que tenha um espaço, né? Então, vai ter o número 1, um espaço, e o começo do meu título, nesse caso aqui, a introdução. E também não vai ter nenhum recuo, então aqui eu vou deixar em 0 também. E aí eu vou dar um aplicar, e vou dar um OK. Fonte, a princípio, ele já puxou, né, certinho, que é Font Times, em negrito é 12. Em efeitos de fonte, eu vou deixar aqui em caixa alta, porque os títulos grandes a gente sempre vai deixar em caixa alta. Então, eu vou dar um OK aqui. E olha só que legal, ele já puxou o número aqui de forma automática. E quando eu dei um Enter, ele já puxou também o estilo corpo de texto. Para saber o estilo que está sendo aplicado no determinado pedaço, ó, se eu clicar em cima, ele já vai mostrar aqui, vai deixar destacado para mim o estilo que tem ali onde o cursor está parado, tá? Então, esse também é um recurso legal para vocês saberem o que está acontecendo no texto de vocês. Show de bola, configuramos aqui o nosso primeiro título. Agora a gente vai começar a escrever o texto do nosso trabalho. Então, estou aqui escrevendo o texto. Então, isso aqui é o texto que eu estou escrevendo. É o meu texto, né? A minha introdução do trabalho. E esse texto aqui, ele também precisa ter uma formatação. Então, aqui eu tenho duas possibilidades. Eu posso criar um estilo novo para formatar isso aqui, ou eu vou utilizar já, nesse exemplo aqui, o estilo corpo de texto, que eu já tinha dito também aqui no título, né, que é o próximo estilo quando eu tiver um título. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse, vou vir em modificar. E como é que tem que ser o texto? Como é que é o texto normal de um trabalho, né, de acordo com a norma da ABNT? Então, a primeira coisa vai ser modificar a fonte. A fonte, nesse caso, é Times, mas podia ser também a fonte Arial, né? Então, fonte Times, estilo normal, não vai ter negrito nem itálico, tamanho 12. Aqui em alinhamento, esse texto é justificado, então ele vai deixar as laterais retinhas, né? É, não vai ter texto para dentro, né? Exceto quando tiver o fim, né, de uma frase. Eu vou dizer que a primeira linha ela vai começar aqui com 1,25, que essa aqui é a distância do parágrafo. Então, quando começa um parágrafo, ele fica com essa distância, né, de diferença é, da margem. Aqui embaixo do parágrafo, vou deixar tudo 0. E o espaçamento entre linhas, como a gente viu antes, é um espaçamento de 1,5. Então, eu vou dar aqui um aplicar, um OK, e ele já deixou o texto formatado certinho para pronto para ser utilizado. Tá, Dani, o que que isso significa? Isso significa que se eu tiver agora um outro texto aqui, que tiver com uma formatação diferente, e eu quiser aplicar a formatação de corpo de texto, só vou selecionar essa parte de texto e vou vir aqui na lista de estilos e vou clicar em cima do estilo corpo de texto. 2 vezes ele vai aplicar aquele estilo. Vamos pegar esse exemplo aqui. Vou selecionar aqui. Se eu clicar aqui em corpo de texto, ele deu aqui uma entrada do parágrafo, né? Ele formatou, apesar de não parecer muito, mas ele puxou aqui a fonte, o parágrafo, e, né, aplicou o que eu defini ali no estilo corpo de texto. Outra situação que a gente tem num trabalho acadêmico, as citações longas, né? Então, as citações longas são as citações que vocês copiam e colam igualzinho de algum lugar no trabalho de vocês. E essas citações, elas precisam ter uma formatação diferente do texto. Como é que é essa formatação? É uma formatação que tem um recuo de 4 centímetros. Então, puxei aqui minha régua. Só que daí não tem esse espaço aqui no começo. É, tem um tamanho menor do que 12, então
tamanho 10, e tenho espaçamento entre linhas simples. Que eu venho aqui em espaçamento e coloco aqui espaço 1. Essa é a formatação que a minha citação direta, longa, precisa ter, então, quando eu for fazer. Vou selecionar aqui esse texto. De novo, eu posso criar um estilo novo, eu vou fazer isso nesse caso, ou eu posso pegar algum estilo aqui já existente e modificar. Então, eu vou vir aqui em estilos, vou criar um novo estilo a partir, né, do que eu selecionei, que ele já vai puxar algumas formatações, e vou chamar esse estilo aqui de ABNT citação longa. E vou dar um OK. Aí esse estilo já fica aparecendo aqui na lateral. Agora eu vou modificar ele para deixar ele configurado certinho, né, de acordo com o que eu quero. A princípio ele deve ter puxado tudo que eu coloquei ali, ó, 4 centímetros de recuo, tá certo? Entre linhas simples, tipo da fonte, Times normal, tamanho 10, puxou tudo certinho. A única coisa que ele não puxou é que depois desse estilo, quando eu der um Enter, eu quero que o próximo estilo seja corpo de texto. Porque o normal é eu ter uma citação e depois continuar, né, o trabalho com a parte que eu estou escrevendo, né, que eu estou utilizando aquela citação para fundamentar alguma coisa do meu estudo. Então, eu vou deixar aqui o estilo como corpo de texto e vou dar um OK. Show! Agora, o que que isso aqui significa? Que toda vez que eu tiver uma citação longa, eu vou selecionar o texto da citação e eu vou vir aqui em ABNT citação longa, vou clicar em cima 2 vezes e ele vai formatar o texto de acordo, já vai deixar com o recuo tudo certinho. Eu não preciso toda vez fazer esse trabalho todo de vir aqui, selecionar, mudar o tamanho da fonte, mudar o recuo, né, mudar a distância entre as linhas. Então, poupa bastante trabalho. Ah, não é mais uma citação longa, eu cortei um pedaço, ela ficou uma citação curta. Então, volta lá para corpo do texto e aí volta para a formatação normal do trabalho. Então, aqui a gente já aprendeu como formatar um título e como formatar uma citação. Agora, com esse título que a gente já tem inserido aqui, a gente vai criar o sumário automático. Como é que a gente faz isso? Eu vou voltar aqui na página do sumário, cliquei com o cursor aqui, eu vou vir aqui em inserir, sumário e índices, sumário, índice ou bibliografia. Pronto. Aqui ele está me perguntando que tipo se eu quero sumário, índice ou bibliografia. No tipo eu vou manter sumário, no título eu vou apagar, porque eu já tenho escrito aqui, né, a palavra sumário, meu título ele já está escrito direitinho. Então vai ser o tipo sumário, vai ser para o documento inteiro. Aqui a princípio eu não preciso mexer em mais nada. Eu vou dar um OK e deve aparecer ali somente a introdução, que foi o único título do trabalho em que eu apliquei um estilo de título, né? Um estilo que tem numeração certinho, é, né? De acordo ali com os estilos. Então apareceu aqui a introdução e a paginação certinho. Olha só que legal. Bem mais fácil do que lá quando eu terminar meu trabalho, né? Vim aqui para o sumário e começar a escrever, né? Item por item que o que eu preciso fazer, né? É, aqui a gente também precisaria formatar ainda a questão da fonte, porque aqui no sumário precisa aparecer a fonte igualzinha aparece no texto. Então, nesse caso, em negrito, caixa alta e font Times, mas por enquanto a gente vai deixar assim, porque eu vou mostrar depois onde vocês também já encontram esse documento já formatado e como utilizar. Outra coisa que a gente também usa muito em trabalhos acadêmicos são ilustrações. Eu vou apagar, dar uns enters aqui para ter espaço. Então, a gente costuma inserir muita imagem, né? Usar, para a norma, para a ABNT, ilustração, ela pode ser uma série de coisas. Então, eu posso ter fotografia, posso ter um desenho, posso ter um fluxograma, um quadro, tudo isso são ilustrações. Então, eu posso fazer isso de algumas maneiras. Uma delas é vir aqui em inserir figura, ou aqui no próprio menu tem essa opção aqui, já um atalho para esse recurso, que é inserir figura. Cliquei em cima aqui do botão. Ele abriu aqui uma pastinha do meu computador. Vamos supor que eu queira essa fotografia aqui. A fotografia era muito grande, ele pulou para a próxima página, não tem problema. E aí agora eu posso trabalhar com essa imagem. Esses quadradinhos aqui que aparecem, né, eles são quadradinhos que me permitem
mudar o tamanho dessa ilustração. Então, eu posso simplesmente clicar em cima e arrastar para dentro, ó, que essa imagem vai ficando menor. Agora voltou lá para a página de cima. Pronto. Então, essa é uma maneira de eu reduzir, né, o tamanho da imagem. Sobre alinhamento, né, o padrão aqui do programa é deixar a imagem centralizada. Para a BNT, a gente costuma utilizar a imagem centralizada também. Então, não precisamos mexer no alinhamento. É, Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso inserir um título para essa imagem, né? Para a norma, eu preciso ter um título aqui em cima e aqui embaixo eu preciso colocar a fonte dessa imagem, ou seja, de que lugar que eu tirei essa imagem. Então, vamos começar pelo título. Eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima da imagem e aqui tem a opção inserir legenda. Então, eu vou clicar em cima dela. Show de bola. Primeiro, vamos mexer aqui nesses itens aqui. Então, eu preciso dizer que tipo de ilustração é essa que eu estou utilizando. Para ilustrações genéricas, né, por exemplo, uma fotografia, o nome que a gente dá pela norma é figura, né? Então, coisas que não têm um formato específico, a gente chama de figura. Agora, por exemplo, um fluxograma vai ser fluxograma. Um quadro vai ser um quadro. Então, algumas ilustrações que têm um formato bem estabelecido, a gente vai chamar pelo nome daquele formato. Nesse caso aqui, vamos manter figura. É, Se eu clicar aqui na setinha, já aparecem algumas outras opções aqui, né? Desenho, por exemplo, a gente não usa na norma, a gente pode usar até desenho técnico. Mas desenho, a princípio, não é muito utilizado, se mantém figura também. Se eu tiver, por exemplo, um fluxograma, não tem fluxograma aqui, eu posso simplesmente vir aqui e criar essa nova denominação, tá? Essa é uma forma de eu criar, né, um nome para uma imagem, um tipo de ilustração que ainda não existe. Mas nesse caso aqui eu tenho uma figura, então eu vou manter figura. O estilo de numeração vai ser 1, 2, 3, então aqui eu deixo assim. O separador é o que separa o tipo da imagem do título dela, então vai ser um hífen com um espaço antes e depois. E eu quero que esse título esteja em cima da imagem. Beleza, por enquanto temos figura 1. E aqui eu vou colocar agora um título para essa imagem, que pode ser o FFS Campo Chapecó. Opa. Pronto, agora eu vou dar um OK. E ele já inseriu automaticamente aqui também o número. Tem umas coisas que elas parecem que não fazem muita diferença, né? Então, por exemplo, por que que eu vou deixar o número automático aqui? Né? Quando vocês estiverem, vamos pensar lá no TCC já. Quando vocês estiverem no TCC e tiverem 50 figuras no trabalho de vocês, por exemplo, mudar essa numeração, deixar essa numeração manual, pode bagunçar todo o trabalho de vocês e a vida de vocês depois. Então, deixar automático é mais interessante. É, Aqui também eu vou precisar mudar a formatação desse estilo aqui, porque também não está de acordo com a norma. Então, esse estilo aqui, ó, o nome dele é figura. Eu vou vir aqui, vou modificar. Como é que precisa ser, né, esse título para a imagem? Precisa estar em Font Times. Não é itálico, é normal, tamanho 12. O alinhamento é centralizado. E aqui o espaçamento entre linhas pode ser 1,5. E aí eu dou um OK. E ele veio aqui para o centro da imagem, bem certinho. E embaixo da imagem eu preciso ter uma fonte, né? O que que é a fonte? A fonte é de uma ilustração. Posso ser eu, né? Eu, autor do trabalho. Nesse caso, eu vou colocar aqui embaixo alguma descrição que deixe claro que essa ilustração, que essa imagem fui eu que produzi. Por exemplo, né? Produzido pelo autor, ou fotografia tirada pelo autor no dia tal, enfim, eu posso escrever um texto mesmo com essa descrição, mas se eu tiver pego essa imagem de algum lugar, eu vou fazer de conta que isso é como uma citação no texto, eu vou ter que fazer uma referência para esse lugar, e aqui na fonte eu vou fazer uma chamada para essa referência. Então vamos supor que eu tenha pego essa imagem lá no site da universidade. Então aqui vai ficar a Universidade Federal da Fronteira Sul, né? Vamos supor que o começo da minha referência seja assim, e essa imagem é de 2021. Agora a gente precisa configurar essa fonte também. Então a gente pode criar de novo um outro estilo, novo estilo, e eu vou dizer que eu quero chamar esse estilo de ABNT Fonte Ilustrações. Vou dar um OK e vou editar esse estilo aqui do ladinho, botão direito, modificar.
Vou dizer que eu quero que o alinhamento seja centralizado, que a fonte tenha um tamanho menor do que 12, aqui o tamanho da fonte é 10, diferente do título. E a princípio essas, e que depois aqui desse estilo eu quero que ele puxe a BNT corpo de texto. Nesse caso está só corpo de texto. Aqui. E eu dou um OK. Ah, tem uma coisa aqui que eu não mudei lá, que é o espaçamento, o recuo aqui, ele tem que ser 0, senão o alinhamento vai ficar incorreto. Agora tá certinho. Se bem que o tamanho parece que está um pouco maior do que 10. Não, mas tá 10, tá certo. Tá, então essa é a forma de colocar ilustrações no trabalho. Sempre eu vou começar com o tipo de ilustração que é, o número, né, de ocorrência no trabalho. Então, essa aqui é a primeira imagem que está aparecendo no meu trabalho. Uma descrição do que tem nessa imagem e embaixo, né, o lugar de onde essa imagem saiu. Agora, quando eu já tenho essa formatação pronta, sempre que eu inserir uma figura, eu vou selecionar o título dela aqui, né, e vou vir aqui e vou aplicar o estilo figura. E ele já vai deixar certinho. Então, eu tenho esse trabalho todo de configurar uma vez somente, né? Depois já fica é, bem tranquilo que eu sempre vou selecionar o texto que eu quero formatar e vou clicar aqui na lateral em cima do estilo que eu quero utilizar. Outra coisa que eu também posso fazer, que a gente tem muito em trabalhos acadêmicos, são tabelas. Então, aqui eu tenho uma série de recursos com tabelas. Então, eu posso vir aqui em tabela, inserir tabela. Aqui eu vou escolher quantas linhas e colunas eu quero. Vamos supor que eu quero uma tabela com 2 colunas e 10 linhas, né? E olha só que legal, eu tenho um recurso aqui que é o estilo acadêmico para a tabela. Ele já vai deixar a tabela é, também dentro da norma. Então, eu posso selecionar aqui e clicar em inserir. E aí ele acabou inserindo, só quebrou a tabela aqui em duas. Eu vou passar ela para a próxima linha. Ó, a paginação aqui também continua certinha, né? Já veio automática. Agora eu posso preencher aqui a tabela, né? Colocar aqui né, os dados que eu vou utilizar. Lembrando, né, que o conteúdo de uma tabela é um conteúdo numérico. Eu consigo sempre transformar uma tabela em um gráfico. E o conteúdo, né, de um quadro é texto. Então, aqui no lugar dos números eu teria texto. Essa é a diferença principal entre quadro e tabela. E com a tabela funciona que nem imagem. Se eu clicar aqui com o botão direito, eu vou vir aqui em inserir legenda. E aí eu vou colocar, ele já entendeu aqui que é uma tabela, né? Aqui já manteve o que eu coloquei antes, então vai ficar em cima. E aqui eu vou colocar um título, então, né? Dados, opa, do primeiro semestre de 2021, por exemplo. Ó, e daí ele já puxou aqui também, e eu escrevi errado aqui, é semestre. E aí agora eu precisaria novamente, né, formatar esse estilo para deixar também com tamanho 12, é, com a mesma formatação aqui de cima. Tá? E a tabela também tem que ter fonte, então ficaria seguindo a mesma lógica das ilustrações. Grosso modo, essas são as principais coisas que a gente precisa saber para formatar um trabalho acadêmico. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho os elementos pré-textuais já formatados direitinho. Eu tenho aqui o sumário automático. Ah, esqueci de mostrar como é que a gente insere a lista de ilustrações automática, né? Então, vamos lá. Eu venho aqui em inserir, de novo, sumário e índices, sumário, índice ou bibliografia. E agora eu vou dizer que eu quero um índice de figuras. Eu vou apagar também o título, porque eu já tenho o meu título ali no próprio texto. Eu vou tirar aqui também esse protegido contra alterações manuais, porque se eu quiser editar essa lista depois manualmente, eu consigo. Se eu deixar isso aqui aplicado, ele não vai deixar eu mexer nessa lista. E eu quero que seja só figuras, né? E aí eu vou dar um OK. E apareceu ali a minha figura, né? A figura 1, que era o FFS Campo Chapecó, com a página onde essa figura está localizada. Então, bem mais fácil também do que fazer isso manualmente. Então, eu tenho a minha lista de ilustrações automática, o meu sumário automático, o título configurado, o texto configurado, citações configuradas, aprendemos a inserir imagens, inserir o título da imagem, né, também de uma forma automática para depois aparecer lá na lista de ilustrações. E agora eu preciso salvar esse trabalho para mandar lá para o meu professor. Então, eu posso simplesmente salvar
clicar em cima aqui do salvar, depois que eu fiz aquele primeiro salvamento, é interessante eu ficar clicando aqui com alguma frequência, né? Porque se o computador desligar do nada, o que eu tiver feito e clicar e salvado, né? A tendência é disso não se perder, disso estar no meu computador. Ou eu posso também salvar esse documento em PDF e mandar para o professor em PDF, por exemplo, para garantir que nada saia do lugar. Ou se eu for imprimir, né? Se eu precisar imprimir esse documento, também é interessante imprimir o PDF, porque a chance de desconfigurar é menor. Então, eu posso vir é, tanto aqui em arquivo, exportar como PDF, ou eu posso vir aqui no atalho, exportar diretamente como PDF. Clicando aqui, eu posso manter o mesmo nome, né? Se tiver numa mesma pasta, o, o Windows ele aceita o mesmo nome, mas com formatos diferentes. Então, eu vou salvar aqui na área de trabalho em PDF. E aí, o meu trabalho foi salvo também aqui em outro formato, e daí eu posso mandar ele, né, para o professor e nada vai sair do lugar. Meu professor pode abrir isso usando qualquer programa, né, que a princípio é, a diferença, né, por exemplo, de eu abrir um documento do LibreOffice Writer no Word, ou abrir um PDF, né, com qualquer programa de PDF, que as coisas não saem do lugar. Como eu estou aqui com um editor de textos, as coisas elas podem ficar se mexendo e desconfigurar dependendo da forma como eu abrir. E se eu souber, por exemplo, que alguém vai abrir isso aqui usando o Word, eu também posso salvar esse arquivo com o formato Word. Então, eu posso vir aqui em Arquivo, Salvar como, e aqui no tipo de documento escolher o Word 2003 ou Word 97 2003 e salvar. E aí, se alguém for abrir com o Word, né, também a chance de desconfigurar é um pouco menor. Então, vimos muitas coisas até agora, né? 1 hora e 15 minutos. Para fazer o quê? Cinco páginas, né? Como é que a gente pode facilitar um pouco a vida de vocês nessa questão da parte da formatação, né? O sistema de bibliotecas aqui da universidade criou modelos já pré-formatados com várias das coisas que a gente fez hoje já prontas, né? Então, onde é que esses modelos ficam disponíveis? Nesse link aqui. Eu vou ver depois, a gente vai ver com o pessoal da PROAD, né, de deixar esse material na descrição do vídeo para vocês conseguirem acessar, né, terem o endereço aqui certinho dessa página. E aqui nessa página a gente tem duas coisas, então. A primeira coisa é o manual de trabalhos acadêmicos. Então, sempre que vocês forem escrever um trabalho acadêmico, esse manual é interessante que vocês consultem, porque ele tem todas as informações que vocês precisam para fazer qualquer tipo de trabalho. Então, ele vai trazer todas as normas da BNT explicadas, com exemplos, atualizadas, né, também. Então, ele é bem interessante que tem todas as orientações, né, dependendo do tipo de trabalho que vocês escreverem. E aqui embaixo nós temos modelos já formatados. Ó. Então, a gente tem modelo de artigo científico, de projeto de pesquisa, de relatório técnico científico, de TCC, dissertação e tese, e também um modelo de resenha e um modelo resumido para trabalhos de disciplinas. Então, esse modelo aqui a gente pensou justamente para quem ainda não está no TCC, né? Para já ir utilizando, para ir se familiarizando com os editores de texto, para chegar lá no TCC já despreocupado, né? E também já ir se familiarizando com a própria norma da ABNT. Então, já chega lá no TCC e só precisa se preocupar com o conteúdo do trabalho, né? Que já é bastante coisa. Então, como é que, em cada modelo desses aqui, percebam que tem 4 links, né? Então, eu vou ter 2 links aqui que são para o Writer, né? Para o LibreOffice, e 2 que são para o Word. Então, vocês já precisam baixar, né, para o programa que vocês forem utilizar. E também tem 2 fontes possíveis. Então, 2 aqui com fonte Arial e 2 com fonte Times. Então, eu vou baixar aqui o modelo resumido para trabalhos e disciplinas, que tem a fonte Times, para mostrar como é que ele é. Então, eu vou clicar aqui em download do arquivo. Então, olha só. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom. Então, basicamente, tudo que a gente fez antes, ele já traz pronto. Então, o que que vocês precisam fazer aqui? Sempre que vocês enxergarem alguma coisa amarelinha,
é uma coisa que vocês precisam alterar. Então, aqui eu vou colocar o campus onde eu estudo, né? Então, campus Chapecó, por exemplo, vou colocar aqui o meu nome do meu curso. Então, aqui vai ser, curso de agronomia. Eu vou deixar aqui, tem duas formas de tirar esse amarelinho, né? Eu posso selecionar aqui o texto, vir aqui em cor de destaque, clicar nessa setinha e deixar sem preenchimento que ele apaga esse destaque amarelinho. Aqui eu vou preencher com o meu nome, né? Aqui embaixo eu vou colocar o título e subtítulo do trabalho, a cidade onde fica localizado o campus, né? E o ano de publicação. Da mesma forma que na folha de rosto, também vou simplesmente clicar em cima, né? Que eu vou apagar isso aqui, vou selecionar e vou colocar aqui o meu nome, por exemplo. É, Vamos dar uma olhadinha aqui na lista de estilos desse modelo, ó. Todos os estilos que tem a BNT são os estilos que a gente criou para os trabalhos acadêmicos, certo? Então, por exemplo, capa, né? Então, esse estilo aqui, ó, é BNT capa. Esse estilo aqui é a natureza do trabalho, né? Então já está tudo formatado, vocês não precisam fazer todo esse trabalho que a gente fez antes, mas é importante mostrar como se faz, porque eventualmente talvez vocês coloquem alguma coisa no trabalho que não tenha um estilo já pronto para isso, e aí vocês já sabem também como criar um estilo e já fazer essa formatação prévia. O sumário também já está todo formatado, lembra que eu falei que a gente também precisava formatar essa parte inicial? Então aqui já está tudo certinho. É, E o texto aqui também. Então, o texto aqui a gente chamou de ABNT corpo de texto, né? Aqui embaixo também a gente tem exemplos, né, de citação longa, ó, que é uma citação com mais de 3 linhas, a gente chamou de ABNT citação direta longa. É, Aqui tem um exemplo de uma citação curta, né? Lembrando que para aplicar um estilo, eu sempre seleciono e clico em cima aqui do estilo que eu quero aplicar. A mesma coisa vale para os títulos, né? Se eu inserir um título novo no meu trabalho, eu vou selecionar, vamos supor que esse texto seja um título. Eu vou selecionar e vou vir aqui e colocar que é um título novo. Então, pode ser, por exemplo, um título grande ou um título aqui, né, diferente. Ó, percebam que ele já, inclusive, deixa a numeração alterada certinha, né? Não precisa se preocupar com essa questão também, que já vem tudo pronto. Depois é só ir lá no sumário, né? Isso inclui um título novo aqui. Vou vir aqui no sumário, vou clicar com o botão direito e vou atualizar o índice. Automaticamente ele puxou aquele título lá que eu inseri já certinho com a paginação. Então, a ideia desses modelos é justamente facilitar bastante a vida de vocês, é, já trazendo nessa formatação, digamos, obrigatória, né, pronta. Mas para usar esse modelo de forma correta, precisa saber utilizar os estilos, senão todo o trabalho fica bagunçado. Tá? Então, essa questão de usar os estilos é muito importante. Se vocês usarem o modelo sem usarem os estilos, é provável que aconteça, né, alguma desformatação. Ou, por exemplo, o sumário, vocês vão lá atualizar, ele não vai ficar automático, porque tem que ter o estilo aqui de título aplicado nele. A mesma coisa com as ilustrações, né? Se eu não tiver aqui, as ilustrações é o único estilo, são os únicos estilos que tem, não tem a BNT na frente. Então aqui fica a figura, tabela tá tabela, né? Quadro tá quadro, porque já é um estilo embutido, digamos assim, no programa. E a gente optou por manter o mesmo e não criar um novo, tá? Mas então vocês também conseguem saber, né, que estilo utilizar, clicando em cima e vendo, né, o que está destacado ali. Então precisa ter esse estilo para conseguir depois gerar as listas automáticas lá em cima, certo? É, Hoje, assim, o que a gente tinha pensado, né, para esse nosso encontro, para essa nossa conversa, foi mais ou menos isso, né? Mostrar os principais recursos de formatação para trabalhos acadêmicos, mostrar o que você já tem à disposição, né, mais ou menos pronto dentro aqui da universidade. E a gente também trouxe. é, A gente recomenda também os vídeos feitos aqui por um professor da universidade. Ele fez uma playlist bem completa, com tudo que vocês precisam para formatar um trabalho. Então, a gente resumiu bastante coisa aqui, né? E ele tem aqui uns vídeos um pouco mais compridos e mais detalhados de alguns tipos específicos de formatação. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês também podem recorrer a essa playlist aqui, que tem bastante conteúdo. Esse professor é bem didático, é o professor Marcelo. Se eu não me engano, ele é do campus Erechim. Então,
é um recurso também que vocês têm, né? Uma fonte de consulta para tirar dúvidas sobre edição de texto com o LibreOffice Writer. E agora, né, a gente fica à disposição para responder perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ficar bem à vontade. Tem uma dúvida aqui, da Josiane. Ela diz não viu o modelo e pergunta se o modelo comporta a inclusão de páginas em paisagem no meio do corpo do texto. Ela não viu o modelo? Ela disse que ela não olhou o modelo, não acessou ainda o modelo. Ah, sim. Para colocar uma folha em paisagem, no modelo a gente não tem dentro dele folhas já em paisagem, porque a princípio vai ser é uma exceção, né? Não é uma situação que aquela pessoa, né, possivelmente vai colocar alguma ilustração, uma tabela, um gráfico, alguma coisa muito grande, né? E ela vai precisar deixar essa folha em paisagem. Mas o jeito de fazer isso é quebrando o trabalho, é, inserindo quebra de página com uma outra formatação e virando aquela folha, só aquela folha ali. Deixa eu ver se eu consigo criar um exemplo aqui. Vamos ver se eu estou lembrada. Faz tempo que eu não faço isso também. Qualquer coisa, se não der certo, depois a pessoa que mandou essa dúvida também pode mandar essa dúvida para o e-mail da biblioteca que a gente é, responde. Mas a princípio, a gente iria aqui inserir uma quebra manual de página. Eu vou colocar aqui, ó, paisagem. Tem inclusive essa opção. Coloquei aqui em paisagem, dou um OK. E eu acho que ele já deixou em paisagem, inclusive. Deixa eu só voltar aqui. Aham, olha só. E aí depois, para voltar para a página anterior, eu preciso dar uma quebra e voltar para o estilo anterior, né? Então aqui eu tenho uma folha em paisagem, né? Deixa eu só aumentar aqui. Ó, aqui em cima está em retrato. Essa aqui está em paisagem. Vamos supor que eu precise de uma folha só em paisagem. Eu vou vir aqui depois de novo, vou inserir uma quebra manual e vou voltar para o estilo índice. Ó, voltou para a paginação normal. Eu só vou precisar de novo aqui nessa página aqui, ajustar as margens. Ó, tá vendo que a margem aqui também de novo desconfigurou. E eu vou ter que ajustar a paginação também. Então, são duas coisas que eu vou precisar fazer nessa página que ficou virada. Tá? Mas essa é a forma, então, de incluir uma página em formato de paisagem no meio do meu trabalho, que é um recurso bem legal, né? Principalmente pensando, é bem comum eu ter tabelas muito grandes. Tabela é uma das coisas que é bem normal eu precisar deixar a folha, né, uma ou mais folhas viradas no meu trabalho para conseguir, é, né, fazer com que ela caiba toda, apareça de um jeito mais interessante, né, não fique toda quebrada. Espero ter ajudado, vamos ver. Tem mais uma pergunta. Estudantes de outras universidades podem utilizar também esses modelos? Então, essa pergunta é bem interessante, né? Porque apesar da gente ter a ABNT, que é o órgão que vai determinar, enfim, a formatação de muitas coisas, né? O que deve apresentar, o que não deve, as universidades elas acabam tendo um pouco de autonomia para aplicar algumas decisões que às vezes são que é bem isso, né? Que são tomadas de decisão. Então, por exemplo, aqui na UFFS, o sistema de bibliotecas acabou tomando algumas decisões que talvez outras universidades não adotem, né? Vou dar um exemplo que é o logo da instituição, né? Algumas bibliotecas não, algumas universidades trazem, por exemplo, o logo como um elemento obrigatório, né, de ser apresentado na capa. E nós, do sistema de bibliotecas, entendemos que isso não deve constar, porque justamente não está lá na norma da BNT. Então,
é muito delicado, né? É óbvio, o modelo está disponível no site da UFFS para qualquer pessoa, né, baixar e utilizar, mas a gente indica que antes vocês tenham essa segurança, né, com a instituição de vocês, com, enfim, a biblioteca dessa instituição, e verifiquem se daqui a pouco eles também não têm um manual ou um modelo para que vocês sigam de acordo com as normas da instituição. Mais uma pergunta. As referências bibliográficas lá no final de qualquer trabalho, como vocês padronizam? Lá nos nossos modelos, a gente tem, né, sempre uma página com as referências. Nessa página, a gente tem as referências, a gente traz as referências que a gente usou para fazer o próprio modelo, né? Então, essas referências aqui, a pessoa vai apagar quando ela for fazer o trabalho, elas não devem aparecer no trabalho de quem está usando o modelo, e elas são padronizadas como o restante do trabalho. Então, a palavra referências, a gente criou um título para ela, que é o título 6, porque ela, apesar dela não ter um número, né, ela aparece lá no sumário, né, todos os títulos que vêm antes do sumário não aparecem no sumário. Então, por exemplo, agradecimentos, resumo, enfim, as listas, elas não aparecem no sumário. Começa a aparecer no sumário somente a partir da introdução. Então, aqui as referências, a gente criou um título para ela aparecer no sumário, então é o título 6. E as referências propriamente ditas, elas também têm um estilo que é a ABNT Referências, né? Tem um jeito muito legal para quem quiser, assim, facilitar. Eu sempre digo que a gente pode escolher entre ter trabalho antes e ter trabalho depois, isso para tudo na vida, né? Então, a gente pode ter o trabalho sempre de conhecer as ferramentas que a gente vai usar, né, para fazer alguma determinada coisa. E quando eu digo conhecer, eu digo estudar essas ferramentas, ou ter um trabalho depois, que é de ir ajustando as coisas manualmente e tal, né? Então, uma ferramenta muito legal para ajudar aqui com essa questão das referências é usar é, algum editor de referências, não é esse o nome? Gerenciador de referências, como por exemplo o Mendeley ou o Zotero, que daí nesse caso eu iria inserir as referências de forma automática aqui, e depois eu só ia selecionar o texto e aplicar o estilo referências, né? Então, é uma outra maneira ainda de facilitar bastante a minha vida lá no final, mas também eu tenho um trabalho todo de aprender a usar a ferramenta, né, me familiarizar com ela, de fato, ir usando ela, né, para inserir as leituras que eu estou fazendo e colocar lá os documentos, né, que eu estou citando, para conseguir gerar isso de forma automática também. É, mas é essa forma de formatar. Então, eu tenho aqui uma formatação para o título das referências e uma formatação para as referências em si, né? Que é o estilo referências. E a distância entre uma referência e outra aqui na verdade, nem é um enter, acho que eu já formatei a distância. A distância ela já está formatada também. Então, quando eu dou um enter, ele já dá a distância que eu tenho que ter entre uma referência e outra. Não sei se eu ajudei a moça, mas acho que era isso. Tem algumas pessoas pedindo aqui o link dos modelos de trabalho e da playlist também, do professor É, Marcelo Derechim. A gente deixa depois na descrição do vídeo. Então, vocês podem acessar, que fica bem fácil depois para acessar, até se quiser reassistir, né, ou compartilhar com alguém que não conseguiu assistir nesse momento. Depois a oficina fica disponível aqui no YouTube também. isso, a gente vai deixar a apresentação para ti também, Vanessa. Aí tu pode compartilhar lá também, bem tranquilo, tá? Nós não temos mais perguntas, então o link da lista de presença está aí no chat. Quem quiser certificação, só preencher então a listinha de presença ali completa. Tem também uma perguntinha ali para vocês deixarem a opinião de vocês e sugerir outros temas para oficinas. A nossa próxima oficina vai ser no dia 24, vai ser sobre a elaboração de slides para apresentação de trabalhos. Então, muito obrigada, meninas, mais uma vez pela disponibilidade, né? Já temos uma parceria. A gente que agradece, Vanessa. A gente Joia. agradece pelo convite, as bibliotecas, né, estão à disposição, nós estamos funcionando, gente, estamos, né,
um trabalho diferente, mas tá tudo acontecendo. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a qualquer assunto, né, relacionado à biblioteca, entre em contato pelos e-mails, que os e-mails são os nossos canais oficiais de comunicação nesse momento. Isso, eu vou aproveitar e vou deixar também os e-mails das bibliotecas ali na descrição do vídeo aí. Quem quiser entrar em contato com a biblioteca do seu campus, só entrar em contato com o e-mail. Isso então. Obrigada, então. Obrigada a todos pela presença. Até a próxima. Tchau, Obrigada. pessoal. Muito Tchau, obrigada pela audiência. tchau.